Olá amigos do Aporinho, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Leandro aqui para mais um vídeo. Eu vou falar a respeito do deslocamento de preços do Bitcoin. E tentar contribuir de alguma maneira para a tua leitura e te expor um pouco da minha visão para essa semana. Então, se tu tem interesse nesse conteúdo, acompanhe. Então, galera, antes de mais nada, se tu ainda não é inscrito no nosso canal, considere se inscrever e também deixar teu gostei nesse vídeo para que ele consiga ser distribuído para mais pessoas e outras pessoas conheçam o nosso trabalho aqui. Isso ajuda demais, tá bom? Então, vamos diretamente para o nosso vídeo falando a respeito da minha leitura sobre o Bitcoin. Eu quero trazer para vocês alguns pontos que eu acho que são muito relevantes para o deslocamento. Então, assim, eu estou com um gráfico de 240 minutos na tela, é equivalente a 4 horas, né? E eu vou começar falando do gráfico semanal. Daí a gente vai diminuindo o tempo dos gráficos a fim de conseguir ter uma leitura um pouco mais detalhada, tá bom? Então, pessoal, diretamente para o gráfico semanal, aqui, tá? A gente observa essa barra que fechou agora na semana, ela fechou com uma longa sombra na parte inferior. Isso pode trazer um contexto de absorção da ponta compradora. Eu gosto bastante dessa leitura, podendo ser até mesmo uma armadilha nesses fundos anteriores, porque muitas pessoas tinham stop aqui embaixo, estopou a galera e compradores tomaram posições onde muitos estariam estopando. Eu gosto dessa ideia de trap, tá? O que eu consigo observar é a barra em si está testando agora uma zona de Fibonacci, ou seja, se a gente pega uma extensão do topo da barra até a mínima, a gente está testando agora 50% de Fibonacci, e eu gosto bastante da ideia disso ser o início de um pullback para uma semana de alta, tá? Até porque assim, pessoal, são 7 semanas de queda, e historicamente isso no Bitcoin nunca aconteceu, tá? Então tu pode voltar o gráfico aí semanal, tu nunca vai ver 7 semanas consecutivas de baixa. Então isso me sugere que os vendedores estão já num processo de que está faltando energia, está faltando bala para jogar o preço mais para baixo. Então eu acredito que pode ter um repique nessa semana, talvez uma semana de alta, nem que seja uma semana de alta tímida, mas eu não consigo acreditar numa 8ª semana de queda. Isso pode acontecer? Pode, assim como nunca tinha acontecido 7 semanas de queda, aconteceu pela primeira vez. E se renovar uma nova semana negativa, vai ser mais um marco histórico dentro do gráfico do Bitcoin. Então, isso é um ponto importante para a gente ter em mente. Sabendo disso, qual que é a minha perspectiva para o deslocamento de preço do semanal? Bem, como ele fez toda essa pernada de queda, eu acredito que ele pode fazer o quê? Um pullback. E esse pullback, na minha leitura, seria para essa região aqui, ó, da média móvel de 21 períodos, que vem descendente, na região de ponto de controle também, que está ali um pouquinho acima dos 38 mil dólares. Leandro, mas é um pullback muito amplo, é uma zona muito alta para o deslocamento de preço. Sim, isso é minha perspectiva, tá, pessoal? Não estou dizendo que isso vai acontecer amanhã, mas talvez ao longo dessa semana a gente possa observar um pullback um pouco mais alto para correção de toda essa perna de queda, tá? Isso é a minha observação e a minha leitura para o deslocamento de preço após uma quantidade brutal de semanas de baixa, acredito num respiro, tá? Quando a gente olha o gráfico diário, o que eu vejo é o seguinte, vamos lá, vamos para o gráfico diário. A gente tem uma barra muito importante, com contexto bem comprador, essa barra aqui, muito conhecida ali por autores americanos, né, por traders americanos, por ser uma barra que tem uma sombra inferior com mais de 75% do movimento, né? Então a gente tem uma sombra muito ampla dentro desse candle. E aí é o seguinte, pessoal, se tu não conhece esse padrão gráfico, dá uma pesquisada aí num nome chamado Jeff Cooper, tá? Ele fala um pouco sobre esse padrão aqui de candle, que teria ali como alvos projetado a faixa dos 35.700, depois 39 mil dólares, tá? Então esse seria o alvo para essa barra aqui, na ruptura da máxima, com stop abaixo da mínima, tá? Tem outras formas de operar ela, se tu ainda não sabe, te convido a participar do nosso grupo do Telegram, lá hoje a gente explicou um pouquinho sobre essa barra, tá? Então assim, bem interessante esse contexto, movimento climático de queda. No próprio gráfico diário, a gente já viu aquela ideia de força no semanal, 7 semanas de queda. No gráfico diário eu também tenho uma perna consecutiva de queda. E aí eu também espero que, dentro desse gráfico diário, olha só, uma possível correção para pelo menos aqui uma região mais alta na média móvel de 21 períodos descendente, né? Se a gente pegar aqui uma retração de Fibonacci, vamos dar uma olhada. Olha só,
faixa do 61.8 está acima de 33 mil. Então eu espero sim uma correção acima dos 33 mil dólares no Bitcoin, testando essa resistência aqui. Se você ainda não tem a informação de todas as resistências, dá um zoom na tela aí, aqui do lado do meu gráfico, no canto da tela, na escala dos preços, eu tenho todas as linhas plotadas. Tu consegue ver ali as linhas que eu considero sim sendo resistências importantes que o preço pode testar, tá bom? Então acima dos 37.550 eu começo a ficar um pouco mais otimista, mas eu sei que tem uma grande barreira lá na faixa dos 38 pelo semanal que a gente olhou no início desse vídeo, tá bom? Quando a gente refina ainda mais nossa leitura, saindo do gráfico diário e indo para o gráfico de 12 horas, pessoal, daí começa a não ficar tão bonito, né? A gente segue estressando essa faixa de suporte, e esse suporte é muito importante. Eu não queria mais ver barras fechando abaixo dos 29 mil, porque isso não ia ser positivo, a gente poderia fazer uma correção mais baixa. Então, assim, olhando essa estrutura do 12 horas, não tem nada muito claro. O que eu tenho um topo que tentou ser rompido e a princípio falhou, tá? Porque eu tive uma barra nas próximas 12 horas, nas 12 horas seguintes do rompimento, que perdeu a mínima da barra do rompimento. Então, não é bom, tá? Isso aqui não é otimista, digamos assim. E se eu adicionar a média móvel de 9 períodos, aqui eu tenho um possível ponto contínuo de venda, que acionaria a perda dessa mínima, uma venda, tá? Na minha opinião, é uma região muito baixa para estar vendendo agora. Eu descartaria essa venda, tá? Eu iria particularmente procurar por compras nessa faixa de preço, porque a gente está no suporte. Então eu prefiro procurar por compras em uma faixa de suporte, beleza? Então eu descartaria esse tipo de venda aqui pelo 12 horas, eu iria buscar algum tipo de compra em um gráfico um pouquinho menor, tá bom? Pelo um gráfico menor, aí de 240 minutos, o gráfico de 4 horas, a gente já tem aquela ideia do quê? De fundos mais altos, topos mais altos, e a gente está tentando construir talvez um preço de fechamento de reversão. A gente ainda não tem essa barra fechada, ainda faltam 2 horas para a conclusão dessa barra. A gente ainda não tem como garantir que isso vai ser uma barra positiva, né? Mas se a gente observar essa linha de tendência de alta aqui em laranja, que eu estou desenhando, levemente inclinada com verde, tá? Só vou apagar essa seta aqui. Olha só, pessoal. Daria para forçar a barra dizendo que sim, ainda estamos acima da linha de tendência de alta, que eu acabei de desenhar, e a gente ainda pode tentar renovar a máxima, tá? Talvez testando esses 33 mil dólares. Mas eu reforço para vocês que não está nada muito claro aqui, ficou meio enroscado, o gráfico mais lateral, barras sobrepostas. Então, uma sugestão para vocês é, se vocês pegarem uma linha, tá, e puxar 10 barras ali no gráfico horário ou no gráfico de 240 minutos, se tiver mais de 10 barras na mesma linha, cara, dá um tempo e olha depois esse gráfico, porque ele ficou consolidado e tu não vai ter uma direção muito clara. Tu vai esperar um rompimento acima, um rompimento abaixo para conseguir ter uma direção melhor, porque senão o mercado vai te trucidar, tá? Então é bom a gente ter essa paciência às vezes e saber o momento de parar, né? Às vezes é bom parar para poder continuar depois, porque senão a gente fica teimando ali com o mercado e a gente sabe que o mercado é soberano, né? A gente nunca vai estar certo em todas as vezes, tá bom? Então assim, zona de suporte, pode ser um preço de fechamento de reversão, aqui pode. Eu posso estar com aquele contexto de talvez um fundinho aqui, um novo fundo aqui, pode ser sim. E aí para uma tentativa de renovação de máxima, talvez isso venha a acontecer, mas a gente ainda precisa aguardar se essa barra fechar positiva nas próximas 2 horas. De qualquer forma, pode ser sim um preço de fechamento de reversão, vai ter uma tomada de posição na ruptura da máxima, com stop abaixo da mínima, buscando ali 1,5, 2 vezes o seu risco projetado, para que tu consiga ter uma expectativa matemática positiva e depois talvez tentar conduzir com alvos aqui na média móvel de 200. Isso é a minha leitura para o gráfico do Bitcoin. Quando a gente traz junto aí o gráfico da CME, tá? O gráfico negociando futuros na Bolsa de Chicago, tá? Um gráfico que eu considero muito importante, a gente tem um gap lá na faixa dos 36 mil para ser preenchido, e a média móvel de 200 está confluente com essa zona, porque ela vem descendente, então é provável que se o preço conseguir romper os 32, ou seja, se ele conseguir romper esta máxima, 31.400, tá? Deixa eu só confirmar aqui para vocês. 31.400, se a gente conseguir romper os 31.400, a gente abre espaço para tentar preencher esse gap, tá? Então,
esse gap vai estar confluente com essa média móvel de 200 períodos que está descendente, tá? Então é provável que a média venha vindo enquanto o preço venha se deslocando ao encontro dela. Eu fico bem atento para esse preenchimento de gap, tá? Nos 36 mil dólares ali mais ou menos do gráfico da CME. Então, pessoal, essa é um pouco da minha interpretação da dinâmica aí do deslocamento de preços. Eu espero ter conseguido contribuir com vocês de alguma forma. Se tu gostou, não te esquece, deixa teu gostei do vídeo. E também não se esqueça que na quarta-feira pela manhã nós teremos o Bom Dia Cripto. Eu te espero então ao vivo às 8h45, beleza? Então, te agradeço desde já pelo teu tempo até aqui. Forte abraço, até a próxima. Falou!